Boa tarde, pessoal. Obrigado, Nayara. Bom, antes da gente começar o call, só assim, reforçar que acho que todos a essa altura já viram as novidades aí sobre o acordo que a gente assinou com o Multimesas do Itaú, que vai propiciar a ida de boa parte da equipe e a transferência dos fundos, a integração total lá na plataforma, que é uma plataforma assim, premium, já madura, bastante conhecida e que nos deixa assim, bastante satisfeitos. Um dia que assim, implica em vários pontos positivos, blinda a equipe, cresce os ativos under management, é, pluga a Guard numa estrutura mais robusta. Então, assim, acho que é um negócio bastante bom e que a gente espera que se reverta em, inclusive, rentabilidade e performance aí para os nossos fundos. Tá? Mas esse período de transferência ainda leva algum tempo e a gente deixar claro que assim, o foco total até lá vai ser na gestão dos fundos aqui, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Então, assim, eventuais questões sobre o deal, a gente queria deixar vocês à vontade para nos ligarem, eu, o Ix, a Nayara, o pessoal da Guard, mas em outro momento. Aqui a gente gostaria de deixar o call focado na nossa visão de cenário e posições. Tá bom? Wix, Bom, você. bom, obrigado. Só reforçando aqui as palavras Calabrese, estamos à disposição aí, é só entrar em contato. A gente tem o objetivo aqui de conversar com todos os clientes, então estamos, enfim, trabalhando aí durante essa semana que vem também, aí, até, enfim, quando for preciso, para conversar com todo mundo e explicar, né, de maneira mais detalhada aí como que vai ser operacionalizada essa transição. Tá? Bom, mas vamos começar aqui com o que é a nossa pauta, né, que é a parte de cenário, depois o Calabrese vai falar das posições e do attribution, mas, enfim, até a gente já mandou a carta desse mês, né, a carta desse mês, o título é Salvo pelo Gongo, né, e, assim, é mais ou menos isso que a gente tem visto o mundo, né, a gente tinha tido turbulências no mercado aí, com a Treasury subindo, etc e tal, e aí a gente teve uma sequência de dados mais favoráveis nos Estados Unidos, né, que trouxe aí abriu uma janela aí mais positiva para o final, né, para esse final de ano, principalmente para quando a gente pensa em Brasil, né, Brasil a gente teve uma coleção de dados de notícias ruins, né, principalmente vindo do fiscal e eu vou falar mais sobre isso, mas né, salvo pelo gongo que foi essa mudança aí do cenário internacional. E só passando um pouco, né, da nossa visão, enfim, até antecipando, a gente acredita que a gente continua com essa janela mais otimista aí no curto prazo, né? Então a gente vai ter um bom Natal aí. Obviamente, fazer o call na véspera do payroll, sempre você está, enfim, mais vulnerável aí para ter uma notícia, uma surpresa, mas assim, a gente acredita que o payroll, e assim como, enfim, os dados de mercado de trabalho que já saíram essa semana, os dados no geral nos Estados Unidos estão mostrando um reequilíbrio do mercado de trabalho, né? É justamente esse gráfico da direita, e a gente, depois de um número, né, que foi mais preocupante no mês retrasado, a gente viu de novo a gente voltando numa melhora aí da inflação, né? Então, assim, no final, os dois objetivos do Fed, né, que é a inflação e mercado de trabalho, né? Eu acho que notícias mais positivas, mas mesmo antes das notícias positivas, né, a gente tinha já notado uma mudança no discurso do Fed, ele mais cauteloso, mais, enfim, conservador. Ele falou: estamos chegando perto do fim, assim, mais já dando sinais ali, né, no seu body language de que queria parar para olhar, e eu acho que os dados vieram muito nessa toada, né? Então, para o Fed, a gente acha que de fato ele terminou o ciclo, né? E apesar dele acho que não vai cantar vitória, né? Eu acho que ele até, enfim, alguns diretores começaram a falar da possibilidade de corte mais cedo, então a gente ainda acha que isso é prematuro, né? A gente está ainda mais na visão do Powell, né? O Powell falou: calma, né? Vamos olhar aí a inflação. Acho que a gente está numa parte aí contracionista, mas tem muita água para passar embaixo dessa ponte.
eu acho que, assim, se fosse dar alguma notícia, assim, ou alguma mensagem do nosso call aqui, as coisas estão bem no curto prazo, mas também acho que a gente não pode cair aí na tentação de achar que é uma euforia, tá? Eu acho que tem coisas ali que são notícias boas de curto prazo, mas no médio prazo a gente ainda continua achando que tem coisas que a gente tem que estar atento, tá? Principalmente, ainda falando dos Estados Unidos, né? A gente continua vendo a questão fiscal dos Estados Unidos preocupante. E aí é um pouco do que a gente vê assim no Brasil. No Brasil a gente tem uma inflação que melhora, mas uma fiscal que piora. E assim, no curto prazo acho que a inflação manda, né? Mas você consegue ter uma melhora de curto prazo na inflação, mas quando eu olho os fundamentos subjacentes da economia, assim, não fico tão confortável de achar que, sabe, essa luta da inflação está ganha. E aí você pode perguntar, pô, mas se você está pessimista com o fundamento, o que está acontecendo que a inflação não está seguindo o fundamento? E aí, eu acho que no pós-pandemia, assim, a gente teve uma alta da inflação muito grande, né, pelos choques primários, né, de commodities, energia, bens industriais, aí depois a reabertura, tudo isso daí, assim, veio é difícil modelar isso daí, né, são choques que você não modela, e aí, ao longo do tempo, a gente teve os efeitos secundários disso daí, né, pô, todas as políticas super, né, expansionistas, monetário e fiscal, com choques super altistas, isso daí foi, né, meio que uma toada muito forte aí, se propagou muito para a economia. E aí, a gente começou a ver enfim, os choques contrários, né? Ou pelo menos você tirando esses choques. Então, o petróleo voltou, alimentos voltaram, os choques nas cadeias melhoraram pra caramba e tal. E aí eu acho que a gente está meio que nos efeitos secundários positivos, né? A gente sempre fala dos efeitos de segunda ordem, que são negativos, mas a gente tem, assim, se o choque é benigno, né? Você também tem efeito, a inércia cai, porque o 12 meses, né, o carrego vai cair, né? Então, a gente está meio que nessa toada, né? A gente está vendo isso aqui no Brasil, aconteceu, mesmo com, sabe, um fiscal super expansionista, eu não acho que a gente tenha que rasgar a teoria econômica. Eu acho que é normal você ver discrepâncias, mas no longo prazo os fundamentos, né, acabam sendo, enfim, aparecendo, tá? Então, assim, não estou falando para a gente ficar na frente. Eu acho que é uma boa janela, mas no médio prazo acho que tem desafios aqui. E essa parte do fiscal dos Estados Unidos, como o fiscal no Brasil, me preocupa, tá? Então, Maria, a gente tem uma história que ainda vai dar pano para manga aí quando a gente for pensar onde que vai, né, de fato ancorar essa inflação. Por quê? Porque ainda que a política monetária esteja contracionista, eu acho que não tem dúvida disso, a política fiscal continua expansionista, né? Ela continua fora de equilíbrio, você ter esses déficits crescentes. Isso traz vários questionamentos sobre o juro neutro. Então, o quanto que de fato essa política monetária do Fed está, assim, qual é o grau de contracionismo dela, tá? Então, acho que esse é o ponto. Seguindo acho que outra coisa que o mercado também está olhando com olhos melhores foi essa sustentação, né, vindo de China, que também me parece algo assim, pô, que bom, né? Não é que a gente estava abrindo um buraco aí, né, dentro do poço, né? Já chamam um sapão, não. Acho que, né, deu meio que uma organizada, o governo deu sinais aí de reação, tentando dar um floor, mas também não é que é um cenário super, né, positivo quando a gente olha para o ano que vem, mas o fato é que deu uma sustentação para commodities, e isso também ajuda esse final de ano, aí, principalmente quando a gente olha a Latam, né, e enfim, acho que o rally que a gente teve recente, acho que também é ajudado aí por essa sustentação, quando a gente pensa que Brasil, minério de ferro, enfim, rodando aí em níveis acima de 130. Então, acho que também tiveram boas notícias, mas me parece também muito mais aí de curto prazo do que de médio e longo prazo estrutural, tá? E aí, só para não deixar de citar, uma coisa que a gente está ficando mais confortável aí, e aqui sim, acho que tá tudo meio que direcionado para o mesmo lado, que a Europa, você ter um processo recessivo mais forte, e a inflação, né? Como a atividade está muito fraca, aí sim a gente vê uma confiança maior de que a inflação de fato vai cair, né? Então, assim, a inflação nos Estados Unidos está caindo, mas ainda com atividade que, né, tem seu vigor. Quando a gente olha a atividade na zona do euro, é muito mais preocupante. Aí sim é uma desinflação que parece ser mais consistente. Inclusive, a gente acha que o ECB corta no primeiro semestre aí, antes do Fed, né? E aí tem até implicações para preços de ativos, e aqui a gente acha que é uma queda de inflação que dá para a gente confiar mais, tá? Então, assim, de internacional é isso, essa janela de curto prazo, mas sem. Eu acho que a gente não deveria cair na tentação de achar que, sabe, tudo se resolveu e vamos para o oba-oba, tá? E aí, vindo para o Brasil,
eu tenho notado também, assim, um grande... É engraçado, né? O mercado melhora, aí as narrativas voltam a melhorar, né? Então, quando deu aquela piorada da Treasury, não sei o quê, aí a gente, pô, o fiscal é ruim, né? Aí quando melhora, aí a gente esquece que o fiscal é ruim, e aí lembra, não, pô, nossa balança comercial de 100 bi. Assim, é inegável, né, que a balança comercial, e eu acho que é o, né, o tema no momento, tá rodando aí quase 100 bi, vai fechar, enfim, pouco abaixo de 100 bi. Ano que vem é provável que a gente tenha um superávit, né, estrondoso, 80 bi, uma coisa como, né, desse tipo, tá revisando agora. Assim, a gente tem destaques muito positivos, só a soja, quase 70 bi, a gente teve mais 30 e tantos bi de minério de ferro, 20 e tantos de complexo carnes, 20 de petróleo. Petróleo você continua, né, produzindo mais, crescendo a produção, tem uma história legal aí de longo prazo, tá? E isso, assim, em grande medida, essa balança comercial foi a grande melhora do nosso setor externo, né? Então, quando a gente olha a conta corrente da direita, né, ele melhora aí no ano cerca de 1,2 do PIB, que é justamente a melhora da balança comercial aí, que sai de 60 e pouco, vai para 100. Isso, acho que tem uma parte estrutural, a gente é um grande produtor de commodities e tal, mas você acaba ficando vulnerável. Se só uma coisa está sustentando a sua melhora, se você tiver uma virada no mundo, o preço de commodities cai muito, sabe, você tá com todos os ovos numa cesta só, tá? De novo, não acho que é para ficar na frente dessa melhora da balança comercial, acho que tem uma história legal aí, mas quando uma melhora é muito concentrada, eu tendo também a desconfiar, porque quando a gente olha o resto, né, então aqui a gente está olhando conta corrente, de fato, muito melhor, mas assim, toda melhora é da balança comercial, o resto do conta corrente continua com déficit sem melhorar, né? E eu acho que faz sentido, porque o PIB está crescendo bem, e então você tem uma absorção interna mais forte, e isso daí vaza, né, com aumento aí de consumo de bens e serviços. A parte de bens, ela, né, a balança sobe porque ela é muito mais que compensada por esse aumento estrondoso de exportação de commodities. Por outro lado, a de serviços, né, a gente continua vendo uma deterioração aí marginal da conta corrente ex-balança, né, tirando a parte da balança. E na parte financeira, né, assim, tem acontecido, enfim, movimento que aí não quero nem falar que é o Brasil que está atraindo menos, mas de maneira geral, o investimento estrangeiro direto no mundo fez os picos ali em 2016, 2017, né? E teve um movimento aí de deglobalização. Então, assim, o FDI no mundo está caindo e no Brasil não tem sido diferente, né? Então, até trago aí o quanto está piorando. Aqui é o IDP participação no capital mesmo, sabe? Então, aqui é o investimento concreto, alguém vindo fazer uma indústria, ou comprar uma empresa, etc. e tal. Isso daí também vem caindo, né? Então, assim, a gente olha muito para o lado da conta corrente, mas a gente tem que olhar o lado financeiro também, que está dando uma deteriorada, né? Então, e aqui eu não quero falar, é o Brasil mais risco, não, é meio que um movimento global, né? O Brasil mantém seu market share, mas o fato é que você está tendo menos, né, ingresso desse lado. E aí, quando eu penso um pouco no fluxo, né? Saiu o fluxo agora, positivo, ótimo, assim, quando eu olho, tem uma cara boa, mas será que isso vai continuar? Quando eu vejo o comercial, né, a linha cinza, desse gráfico da direita, é a linha cinza ali melhorando, né? Então a parte que da balança comercial está vindo muito bem. É de se notar que nem todo o saldo comercial entra no mercado de câmbio aqui. Aí você pode falar, porra, então tá tendo uma contingência, né? Tem um contingente de dinheiro, de dólares lá fora na conta das empresas. Pode ter, mas assim, muito que a gente tem visto, né? Inclusive quando a gente vê as revisões do balanço de pagamentos para trás, que muito desse dinheiro lá fora, não é que ele está parqueado ali, em algum momento vai ser internalizado, mas está sendo gasto com outras, ou as empresas estão pagando dívida lá fora, ou está pagando dividendo. Então, assim, não é que tem um caminhão de dinheiro lá que pode entrar a qualquer momento, parece que esse dinheiro já foi usado, né? Por outro lado, e aí, enfim, a gente não identifica aqui no fluxo, tá? E aí, mas eu queria chamar a atenção da mesma maneira que o comercial melhora, o financeiro, que é a linha azul de baixo, está piorando, né? Obviamente o comercial tem sido mais significativo, mas eu não estou vendo outro delta de comercial, a balança melhorando ainda mais para o ano que vem, pelo contrário, né? Vejo a tela caindo um pouco. E o financeiro, assim, acho que a gente continua vendo uma deterioração. E por que eu acho isso? Basicamente porque a gente tem um outro movimento que está acontecendo, que é a queda do carry no Brasil, tá? Aí até, antes de entrar no gráfico da esquerda, eu chamo atenção para o gráfico da direita, né? Que aqui é justamente aquela linha, né? O fluxo financeiro é a linha azul, né? Aquela que eu mostrei anterior, contra o carry de 12 meses à frente, né? Então, assim, você vê que o carry cai, como era de se imaginar, isso daí tem uma correlação com o financeiro indo pior, né? Seja porque
para os investidores brasileiros fica mais atrativo, né? Ou o seu custo de oportunidade de investir lá fora é menor, né? Porque a diferencial de juros caiu, ou até para o estrangeiro que quer botar em renda fixa aqui, de repente ele olha e fala, pô, prefiro botar num bonde AAA aqui americano. Entendeu? Então, assim, isso daí tem uma correlação com os ingressos financeiros. E o outro gráfico que eu chamo a atenção, que é esse da esquerda, né, que é olhar a nossa cesta, né, de emergente contra o BRL, né, então como que está a performance do real relativa a essa linha cinza, tá? Então, quando ela sobe, essa linha cinza, quando ela sobe, ela tem o real está underperformando, né, tá piorando em relação aos pares, e quando ela cai, ela está melhorando, né? Então, assim, a gente vê que a história geral é que de 2017 até 2020, a gente teve né, o real foi performando muito mal, e depois a gente teve uma melhora ali de meados de 2020, 2021 até agora, né? Sendo que, assim, a grande melhora ficou ali até 22, né? Então, o que acontece aqui, e aí a outra linha que é justamente colocar também o carry, né, em azul. E aí o que, assim, chama atenção é que, assim, a linha azul, né, o eixo dela é da esquerda, né? Então 4%. O 4% é meio linear de diferencial de juros, né, do carry aqui mesmo, é meio o linear que a gente tem quando você passa desse 4%, geralmente quando você começa a ter uma intensificada da underperformance do real, tá? Tô falando que assim, o real vai começar a underperformar que nem louco só porque passou disso daí. Não, é só para a gente ter um pouco acho que, perspectiva que existe ali, né, quando a gente continuou a cair aqui o diferencial de juros, foi justamente, né, o período lá, 18, 19. Obviamente, quando a gente quase zerou o diferencial né, do carry aqui, aí o negócio, de fato, degringolou, teve pandemia no meio, mas aí também, quando a gente subiu os juros para caramba e o carry foi para quase 11%, aí a gente teve um grande movimento de apreciação. E agora, então, a gente está meio que no mata-burro ali, né? Tipo, a gente está meio que na média ali. A única coisa que acontece é a nossa inflação de curto prazo segue tão boa que eu acho que o caminho está aberto para o BC continuar cortando de 50, tá? Não, a gente não vê, como vocês sabem bem, que vai acelerar para 75, mas eu acho que tem uma história aí legal de, pô, apesar do fiscal estar meio esquisito, a inflação de curto prazo abre essa janela, então a gente acha que esse carry segue, né, aí marginalmente caindo. Então isso daí seria também uma força que a gente tem que levar em conta, né? Então, assim, não acho que é para a gente ficar mega pessimista por causa disso, mas eu só queria ponderar um pouco. Eu vi que meio que, como o mercado melhorou, virou meio que um consenso aí de pô, real, agora é a moeda, não sei o quê. Aí acho que a gente olha com um pouco né, um grão de sal aí para pensando que tem outras coisas acontecendo. E aí, mais uma coisa que me preocupa é que quando o mercado vai bem, a gente esquece do fiscal, né? E por mais que. E aí, esse gráfico é justamente o que eu mostrei na última reunião, mas é que, assim, para mim, ele é muito ilustrativo, que ele mostra os dois lados, né? Tanto o lado da receita, que continua uma draga, e aí eu tenho batido muito nessa tecla, que o petróleo em reais tem puxado muito a receita para baixo, né? O nosso superávit do ano passado foi basicamente causado por isso, né? Por esse boom que a gente teve do preço de petróleo em reais, e de lá para cá, né? A gente caiu, né? O petróleo caiu aí em reais, e a gente fez uma PEC da transição que, né, praticamente botou 2% do PIB a mais de gasto. Não era de se esperar que a gente vá para um déficit aí de quase, né, de 1,5% esse ano, quase 2%. Assim, é meio básico você imaginar, pô, se minha receita, né, o petróleo que é correlacionado com a minha receita vai cair para caramba e eu vou aumentar para caramba o gasto, né? Assim, a conclusão óbvia é que você não teria aquele 0,5% de déficit que o Haddad anunciou no começo do ano, isso teria uma complicação, né? Mas, obviamente, com o mercado lá fora, abrindo essa janela, o mercado está meio que esquecendo disso, mas a gente não esquece, até porque quando a gente olha aqui o gráfico da direita, né, olha a trajetória de gasto, né, derivada que a gente vai ter de gasto em termos reais para frente, né, e com uma incapacidade grande do governo de gerar receita, de, né, gerar essas medidas arrecadatórias e tal. Então, sim, o fiscal para a gente ainda é um issue, né, então vamos lá, a gente tem a balança comercial que está muito boa, vai continuar boa, mas assim, o delta não vejo, né, melhorando daqui. Tem um financeiro que continua deteriorando, o FDI que está fraco, um carry que está diminuindo, um fiscal que é ruim, na nossa visão. Então, se em algum momento a gente estiver lá fora, sabe, esse cenário de Goldilocks,
der uma engasopada, não acho que vai ser agora no curto prazo, mas, pô, de repente, a gente fez demais juros, vai cair. Porque geralmente é assim, né? Ou você fez demais ou fez de menos. Você acertar ali, né, exatamente no meio do alvo, é complicado. Então, por isso que é difícil acreditar que esse Goldilocks vai se manter por tanto tempo. Então, pode ser que, assim, talvez a gente veja uma recessão mais rápida do que imaginado, ou o contrário, né? A gente fala, pô, o fiscal é tão ruim lá nos Estados Unidos que o juro neutro é maior, a gente tem que fazer mais. Então, assim, parece que a gente está num sweet spot, mas é difícil imaginar que a gente consiga, né? Sabe, o Fed gabaritou, assim, exatamente no meio do... então, por isso que a gente une, né, acho que um pouco desses questionamentos que a gente tem de médio prazo aqui no Brasil, com alguns questionamentos de médio prazo lá nos Estados Unidos, no mundo, e aí a gente traz um pouco dessa mensagem de cautela. E aí, só para terminar a minha parte, né, do PIB. Então, assim, eu já passei sobre o cenário de inflação, não vou mostrar nada de inflação, a gente continua com um bom cenário de curto prazo, o BC corta 50, mas, assim, a gente saiu o PIB desse último trimestre, né, do terceiro trimestre, foi um PIB que surpreendeu para cima, né? Todo mundo esperava, a gente também esperava uma queda de 0,2, o mercado estava com uma queda de 0,3, veio uma alta de 0,1, e aí, de novo, a gente olha e fala, pô, que legal, né? O PIB está crescendo, isso é bom. É bom, né, o headline crescer, mas quando eu olho assim, a composição desse PIB, olha esse gráfico da esquerda, né? A gente está consumindo, né? A gente não está investindo, né? Então, pô, se o Brasil tá, sabe, o potencial aumentou, se o Brasil porrada, assim, por que a gente não está vendo, né, aquela coisa, né, que sabe, dá gosto de ver, o investimento vindo e tal. Então, assim, me incomoda um pouco também, vendo, pô, quem está colocando dinheiro mesmo, não está investindo, a gente está vendo a queda da FBKF, né, da formação bruta de capital fixo, e o que está segurando é o consumo das famílias. Fala, pô, mas caramba, o juro, né, foi para 14 o consumo das famílias. Ó, se olhar o gráfico da esquerda, né, ele está rodando aí, tirando, da direita, desculpa, tirando o último trimestre do ano passado, assim, tá reloginho, né, em 1%. 1% é 4% analisado de consumo, é muito consumo, né? Então, o que está acontecendo? Qual que é a explicação para o juro alto? É o fiscal, né? Os caras estão transferindo dinheiro que nem doido, o Bolsa Família mais do que triplicou, né? Não, na verdade saiu de 30 e poucos bi para 170 bi, o BPC cresce desordenadamente, a fila no INSS está descontrolada, assim, é um governo que gasta vida, né? E, assim, eu entendo o mercado um pouco nesse oba-oba, mas me preocupa porque a conta uma hora chega, a gente viu já em outras oportunidades, né? Acho que o governo Dilma aí foi acho que está vívido na memória de todo mundo, né? Uma hora a conta chega, né? Então, tudo para dizer que, sim, tem momentos, né? Acho que tem que aproveitar quando o mercado vai muito para o lado pessimista também, aí dá uns respiros vindo lá de fora, né? E aí eu acho que a gente até conseguiu surfar um pouco bem isso daí, mas eu acho que tem que, às vezes, também tirar um pouco o time de campo olhando e falar, olha, também não é que aqui virou a Suíça e vamos que vamos, né? Então, é um pouco de uma mensagem de cautela aí, porque tem muita coisa acontecendo aí, que por mais o mercado escolha, né, no curto prazo não olhar, a gente continua olhando aí e nos preocupando, tá? Mas, enfim, da minha parte é isso e passo aqui para o Calabrese seguir com o nosso call, tá? Obrigado, Ix. Bom, aqui em relativo ao nosso portfólio, acho que quem estava no call passado se lembra que, assim, faltando 2 dias para acabar o mês de outubro, o Lula veio com a história de matar a meta fiscal zero, né, que acabou gerando um estresse grande no mercado nos últimos 2 dias do mês, né? E a gente também aqui falou que, como das outras vezes em que ele estressou o mercado, a gente estava esperando que, assim, vai ficar o dito pelo não dito e o mercado vai se acomodar como se acomodou das outras vezes. Então, a gente acabou segurando, né? O efeito tinha sido grande na nossa posição de juros local, a gente manteve a posição, deu fade, e depois foi ajudado pelas condições lá de fora, né? Em que a gente teve um mês em que, assim, as taxas de juros no mundo inteiro caíram com uma força muito grande, o que acabou ajudando a empurrar a taxa nossa aqui para baixo, os juros aqui também foi, obviamente ajudado por esses números de inflação, né? Eu acho que realmente no curto prazo essa inflação está dando assim sinais muito bons, né? Sem contar que ainda tem 20% de espaço para se cortar no preço da gasolina, né? Acho que até
o governo está simulando aquela pressão em cima da Petrobras, mas provavelmente é muito mais interessante para o governo tentar empurrar isso para o ano que vem, né, para poder garantir já uma inflação ano que vem mais próxima da meta, dado que esse ano ele vai ficar ali no intervalo, né, não vai precisar fazer cartinha nem nada. Bom, então, para dizer que o pré, que tinha sido a pior linha o mês passado, esse mês foi a melhor linha. Ao longo do mês, ajudado pelo externo, a gente acabou aumentando a posição, aumentou a posição no pré, no nominal, e começou a pôr um pouco de posição na parte de juro real também. Só que, com todos esses problemas aí, acho que o Wix salientou muito bem, a gente tem procurado sim, calibrar nossa posição assim muito focada na inflação, né? Ou seja, a gente está mais posicionado para o curto prazo, ou seja, tentando assim, antecipar que, embora não trabalhamos com aceleração, mas que o BC vai cortando de 50 em 50 e quase que essa posição que é curta nossa, grande mais curta, ela vai quase como num acru, né? Vai a cada reunião vai abrindo espaço para ela poder cair um pouco mais. Já está hoje em 9,47, né? O ponto mais baixo da curva. A gente tem como target em torno de 9, e aí vamos ver se realmente a inflação, a gente teve uma queda de commodities muito grande recentemente, ontem principalmente, então tudo isso acaba de repente jogando a inflação talvez um pouco mais para baixo. Então a gente fica confortável com a posição mais num tenor aí um pouco mais curto, porque continuamos preocupados na parte mais longa com esses desequilíbrios todos que a gente vê no fronte fiscal, né? O negócio fiscal, você nunca sabe que horas isso aí vai entrar, né, no radar. O mercado ele tenta tratar um tema por vez, mas do lado do governo só vem gastos novos, todas as ideias são. Agora temos aí a ideia de pagar a bolsa para estudante de ensino médio, etc. Ou seja, sempre vem um novo gasto, uma nova benesse, e alguém no final vai ter que pagar essa conta vai ser paga por dívida, ou, como tem sido o caso aí, um aumento de impostos, principalmente em cima das empresas. Aí, quando a gente vê que não tem investimento, acho que uma parte é isso também. Você tem muita coisa acontecendo do lado do lado, inclusive, tributário, que acho que inibe um pouco você fazer grandes projetos por enquanto, né, sem saber exatamente como é que vai ser o framework fiscal que a gente vai ter pela frente. Então, nos juros locais é isso, aplicado no pré mais curto, com vistas a uma inflação que é muito benigna, mas no juro nominal alguma coisa na parte mais longa, e nada no juro real, a parte mais longa, né, no nominal, a gente procura não alongar, justamente porque acho que uma hora esse fiscal pode entrar no tema. A segunda linha que também, mês passado, eu me lembro que comentei, poxa, queimamos aqui um pouco a largada, a bolsa a gente entrou um pouco cedo demais, mas acreditava que ela estava barata, que tinha que fazer aí um catch-up, e isso aconteceu mês passado, né? Então, foi um mês em que a linha de ações teve aí uma boa contribuição. Obviamente, aquela posição que a gente tinha montado no mês de outubro se manteve ao longo do mês de novembro, mas foram feitas novas posições lá fora. Então, quando a gente olha esse resultado, 60% veio de posições globais, né? S&P e Russell, e o resto na posição que a gente já tinha montado aqui no Brasil. Na parte lá de fora, tiveram posições direcionais, mas também tiveram trades importantes na parte de volatilidade, uma estrutura muito boa do Russell que a gente montou antes do rally, né? E aí, à medida que o rally foi acontecendo e foi muito forte, a vol foi subindo, a gente foi ficando cada vez mais comprado em vol, então isso acabou representando um resultado importante nessa linha de ações. Hoje, a gente voltou a praticamente tem um direcional ainda bem pequeno, mas assim, a gente monetizou boa parte
das posições, né? Ainda sobra alguma coisinha lá fora e aqui, mas bem menor agora, porque a gente acha que, sim, Bolsa 127 já não é o 115 que a gente está vendo no mês passado, e lá fora também, perto de 600, acho que você começa a ter aí talvez um, uma maior dificuldade de manter o movimento de alta. Até porque, quer dizer, olhando o guideline dos CFOs, das empresas lá de fora, das grandes empresas, sim, tem uma certa agora convergência em um cenário que vai ser um cenário de crescimento baixo ou sem crescimento. É para isso que as empresas estão se preparando, né? Então, eu acho que se é para ter um crescimento baixo ou não ter crescimento e, é, e provavelmente as empresas vão perder algum poder de price power que elas tinham, né? Assim, elas se mantiveram, conseguiram subir a margem nesses 2 anos, né? Então, acho que basicamente você pode ter ali um crescimento vinculado ao crescimento do PIB nominal, né? E acho que, portanto, o crescimento dos anos não vai ser um grande crescimento, portanto, o upside começa a ficar limitado. Essa é um pouco a razão pela qual a gente reduziu bem agora as posições de bolsa. Pois, cupom cambial, apesar de ter sido um mês em que ele ficou assim um pouco de lado, né, em termos de resultado, esse resultado Do Dart? no cupom. Ah, Não sei, porque o cupom desse não deu tudo isso, não. Ele vinha bem e no final do mês deu uma reequilibrada aí, mas o fato é que a gente está carregando a posição do cupom bem, toda arredeada com o mercado lá de fora, sem direcional, mas com trades de curva e que assim, estão calibrados. Como assim, a gente imunizou o risco da curva americana, a gente imunizou, assim, a gente tirou o direcional, a parte do posicionamento em curva subiu bastante. Então, a gente aumentou a posição dessa forma, em play de curva. E realmente na nossa visão foi uma certa distorção de final de mês, também começou a voltar esse mês, o cupom esse mês de dezembro está apresentando um resultado bom aí, ajudando o fundo. Na parte de, depois, algumas linhas que ficaram de lado aí, commodities, cross, não tem muito o que comentar. Acho que teve a volta do sistemático, foi um mês melhor para o sistemático, né? Porque no final você teve tendências maiores ao longo do mês, o que vinha assim, dificultando a vida do sistemático é que a bola estava muito alto e os movimentos iam e voltavam, vinham e voltavam. Acho que esse mês deu aí para praticamente todas as linhazinhas dentro do sistemático tiveram composição, tiveram resultado positivo, tá? E aí as linhas que foram mal foram as linhas meio que se comportaram ao contrário do mês anterior, né? Então acho que na parte lá de fora a gente não teve grandes mudanças, mas o que a gente continua com nos Estados Unidos aplicado nos 5 anos que deu ganho, mas tomada de inclinação do 2,10 que perdeu e comprada inflação que também perdeu, né? A inclinação ela caiu 15 pontos ao longo do mês, né? A curva do 2,10 fleteou 15 pontos e a inflação caiu 20, né? Então foi um movimento grande e esse mês caiu mais um pouco agora, com esse movimento forte do petróleo e das commodities, a inflação de um ano lá está abaixo de 2%. Tá? Essa posição a gente aumentou um pouco agora, tá? Nesse abaixo de 2%. A gente acha que até como um hedge para o portfólio funciona bem, tem uma posição com comprada inflação em 2% um pouco abaixo até, tá? Dado que a gente está aplicado nos 5 anos. E a outra posição que também jogou contra foi o juros no Japão, né, os 10 anos que a gente está tomado no Japão, e que também acho que, pelo que aconteceu no resto, no resto do mundo, a taxa do Japão lá caiu 21 pontos ao longo do mês de outubro. O interessante é que hoje ela está subindo 14. O que aconteceu essa noite? Coisas do Japão, foi a primeira vez que o
presidente do Banco Central lá começou a falar em mudança na taxa, né? Porque o Japão hoje é o único país que tem a taxa negativa, ainda tem a taxa básica lá menos 0,10, e antes só se falava no máximo em deixar o controle da curva, né? Que ele tem controlado ali o nível dos 10 anos, embora ele flexibilizou esse controle, mas no discurso dessa noite ele falou já em mudança de taxa e se preparar para isso. E o que acontece foi que os juros lá subiram 14 pontos, o Ien está se apreciando hoje quase 3%, chegou a 4% ao longo do dia aí. Então, assim, eu acho que no final é uma posição que a gente vem carregando e vai continuar, porque ele vai ter que em algum momento abandonar esse juro negativo, e talvez abandonar um pouco essa retórica que foi a do Powell lá atrás, né, que essa inflação acima do target é transitória, a gente ainda não vê essa inflação se ancorando acima do nosso target, como a gente quer, só que ele está falando disso, acho que já são, não sei, 18 meses em que ela está bem acima do target dele. Então, acho que ele tem que se preparar. Isso é uma das, assim, quando a gente pensa no ano que vem, pode ser uma das turbulências que nos esperam, né? Porque o Japão ainda é um G3, né, uma economia, a terceira maior economia do mundo, com um mercado de dívida muito grande, com uma poupança muito grande. O japonês investe assim, no mundo inteiro, são grandes detentores de papéis governamentais, americanos, europeus, etc. Então, uma turbulência lá, por isso que ele vai, né, aquele estilo japonês, com cuidado, fala em taxa, mas fala, poxa, mas a inflação ainda não está indo, aquele mesmo estilinho deles, né, uma lá, uma cá, mas sinalizando, né? Tentando sinalizar sem criar tumulto, mas eu acho que assim pode ter sim turbulências ligadas à mudança de regime lá no Japão. E por fim, moedas, quer dizer, a gente é uma linha que a gente vê é a pior linha nossa no ano e basicamente a parte que contribui negativamente é o dólar real, né? Uma posição que a gente continua carregando, acho que sim, o Wix, não é que ele fez todos os comentários que ele fez para justificar a posição, mas é verdade que a gente, quando pensa no nosso posicionamento Brasil, em que a gente acha que tem fatores de momento que fazem com que o mercado esteja aí de bom humor, mas assim a gente vê muitas coisas que não nos agradam e, portanto, a gente quer ter algum tipo de, se não hedge, algum tipo de posição aí com relação ao Brasil. Dado que a gente tem um pouco de bolsa comprada, já foi mais, mas tem um pouquinho. Temos uma posição grande nos juros. A gente quer ter alguma coisa que pudesse assim nos proteger se uma hora a narrativa mudar e o mercado começar a prestar um pouco mais de atenção em todos esses problemas, principalmente do lado fiscal, de gasto. Assim, um exemplo foi hoje, né, no noticiário, o governo comemorando que, poxa, eu vou conseguir arrecadar 10 bi com pagamento de precatórios. Ele vai subir a dívida em 100 bi, né? E aí está contente que vai arrecadar 10. Só que os outros 100 ali ele não conta, e os juros que ele vai ter que pagar sobre os outros 100 bi que vão incorporar na dívida também não é levado em conta. Então, algumas coisas bem preocupantes. Mas é isso, o real, então, foi um mês que se valorizou quase 3%, acabou gerando perda na linha. As moedas a gente ganhou um pouco, né, mas não o suficiente para compensar o real. Ganhamos no dólar australiano, ganhamos no peso mexicano, assim, tem sido aí uma linha de contribuição importante, o peso mexicano esse ano, e perdemos naquela, tinha colocado um trade de carry aí, de long a rupia indiana e vendido no dólar de Taiwan. Esse andou contra, andou muito rápido, a gente assim, resolveu fechar essa posição. Então, hoje, o que a gente tem é ainda comprado um dólar real, mais vendido dólar contra o México, contra a Austrália, contra o Ien, né, contra o Japão, e numa proporção que a gente meio que VaR ajustado, a gente cobre esse risco do real com essas outras moedas, né? E deixa o real aí como um hedge para riscos de gestão do governo. Tá?
Então, acho que é isso, os principais comentários que eu tinha para fazer, né? Então, vamos ficar aí, se tiverem perguntas em relação ao portfólio, eu e o Ix estamos à disposição. Obrigada, Calabrese e Wix. A gente não tem perguntas hoje, então a gente encerra o nosso webinar por aqui. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, precisar marcar uma reunião com a gente, eu deixei no chat o nosso e-mail, mas é comercial@gard.com.br. Obrigada pela participação de todos, boas festas, bom final de ano a todos. Obrigado. Obrigada.